Campanha da Fraternidade 2021. Estamos aqui de volta. Comentamos no ano passado a Campanha da Fraternidade 2020. Há um vídeo a esse respeito, em que a gente retomou a ação católica, o método Ver, Julgar, Reagir, o surgimento da Campanha da Fraternidade. Então vale a pena, não só em função do tema da campanha específico, mas para poder pegar esses aspectos. Agora temos a Campanha da Fraternidade 2021, que aqui está, que tem como característica ela ser uma campanha ecumênica. Então, antes de tratar dessa Campanha da Fraternidade, é bom mencionar que a campanha ecumênica anterior, a última, foi em 2016, temos aqui o manual da de 2016, e como a gente, pela primeira vez, vai comentar uma campanha da fraternidade ecumênica, é importante que a gente explique o CONIC, que é o organismo que foi responsável por estar à frente de todo o trabalho de organização dessa campanha da fraternidade. Na verdade, é a 5ª campanha ecumênica que a gente tem, começou em 2000. E aí, em relação ao CONIC, é importante que a gente mencione que o CONIC significa Conselho Nacional de Igrejas Cristãs. É uma iniciativa ecumênica, são diferentes igrejas cristãs que participam dele. Entretanto, ao contrário do que muita gente tem dito por aí, faz pensar que a Igreja Católica ela está fora do CONIC, a CNBB está fora do CONIC. Não, a CNBB está na raiz do CONIC. A CNBB, representando a Igreja Católica Apostólica Romana, ela é membro fundador do CONIC. Já desde a CNBB foi fundada em 1952. Em 1970, a CNBB já tinha deliberado de aceitar observadores presbiterianos, metodistas, ortodoxos, luteranos, como observadores das assembleias da CNBB. E várias iniciativas do ponto de vista da Igreja Católica foram tomadas nesse sentido, de buscar esse intercâmbio, essas conversas. No meio protestante isso é muito mais anterior, o Conselho Mundial das Igrejas é de 1948, mas o fato é que em 1982, portanto, é fundado o CONIC. O CONIC, quem assina a ata de fundação do CONIC, quais são as igrejas que assinam? A Católica Romana, a Cristã Reformada, a Episcopal, a Evangélica de Confissão Luterana, a Metodista e a Igreja Presbiteriana Unida. O primeiro presidente do CONIC é nada mais, nada menos que o presidente da CNBB de 1979 a 1986, Dom Ivo Loscheider. A sede do CONIC é em Porto Alegre, de onde é do Rio Grande do Sul, Dom Ivo Loscheider. Então, a Igreja Católica ela está no seu início, desde o princípio ali. Em 1990, na 4ª Assembleia do CONIC, se acrescenta integrada a Igreja Ortodoxa Siriana, de Antioquia. E em 1995, a sede do CONIC é transferida de Porto Alegre para o Brasília. Quer dizer, então, a Igreja Católica está desde o início, ela tem está entre os seus membros fundadores. Atualmente, na atual direção do CONIC, que foi escolhida em 2019, em maio, para o período de 2019 a 2022, a estrutura da diretoria tem um presidente, que é o Inácio Lenk, que é o presidente dela, que é luterano. O primeiro vice-presidente é Anita Sui Wright, que é da Igreja Presbiteriana Unida. O segundo vice-presidente é o padre José Bison, da Igreja Católica. A secretária da Igreja Evangélica, Magda Guedes. O tesoureiro, Mairin Kelson Vanderlei, Batista. Então você tem, portanto, o segundo vice-presidente, ele é católico. A estrutura do CONIC, ela é interessante porque assim, você tem a diretoria, que ela é eleita pela Assembleia, e essa diretoria
examina vários currículos para poder escolher o seu secretário-geral. A diretoria anterior, ela escolheu, em 2012, a pastora Romy Benck, como secretária-geral, porque ela já tinha atuado na campanha da Fraternidade de 2010, e aí, também ecumênica, tem uma importante atividade ecumênica, a pastora Romy Benck, e ela, desde 2012, ela é mantida pelas diferentes diretorias como secretária-geral. Então, essa é a estrutura do CONIC. Bom, então vimos o que é o CONIC, o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, como ele foi formado, como ele se constitui e como a Igreja Católica Apostólica Romana, através da CNBB, participa dele desde o início, membro fundadora. Ora, o que acontece? Quando você vai elaborar uma campanha de fraternidade ecumênica, você entrega, portanto, ao CONIC, que forma uma comissão constituída por membros de cada uma das igrejas que compõem o CONIC, participando dessa elaboração do texto base e do material da campanha. Então, a gente viu a Romy Benck, ela foi escolhida secretária-geral, então ela passa a tomar a frente. Ela, quando foi escolhida em 2010, ela já tinha participado da campanha de 2010, agora escolhida secretária-geral em 2012, ela vai estar à frente. Na campanha de 2016, ela assina com o presidente do CONIC, Dom Flávio Irala, que é bispo da Igreja Anglicana, assina a apresentação do texto, então é ela e ele. Essa agora, de 2021, apenas ela assina, cumpre curiosidade, porque o presidente não assina junto com ela, isso a gente não é informado aqui, mas dentro da composição, então você tem a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, pastor Rodair Brown, a Igreja Presbiteriana Unida, reverendo Francisco Leite, a Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, reverendo Daniel Rangel, a Igreja Siriana Ortodoxa de Antioquia tem 2 membros, o monge Isaac Souza e Roberto Demétrio da Silva Souza, a Aliança Batista do Brasil, o padre Joel Zeferino, a Igreja Bethesda como membro observador, o Centro Ecumênico de Serviços à Evangelização e Educação Popular, CESEP, que é membro fraterno do CONIC, o padre José Oscar Beoso, e eu não citei, mas é elencado como o terceiro elemento, o padre Patrick Samuel Batista, pela Igreja Católica Apostólica Romana. O que o padre Patrick faz aí? O padre Patrick, ele, quando Dom Valmor, arcebispo de Belo Horizonte, é eleito presidente da CNBB, ele, pouco depois, convida o padre Patrick, que é da Diocese de Luz, em Minas Gerais, para ser o secretário das campanhas. Ele é o responsável na CNBB por cuidar das campanhas, incluindo a campanha da Fraternidade. Ele participou efetivamente da elaboração desse texto, representando, portanto, a CNBB, quem cuida disso, e ele está à frente de toda a divulgação também dentro dela em relação à Igreja Católica. Então, isso é a elaboração. Então, nós temos ela participando. Então, a CNBB não entra apenas depois divulgando, ou aceitando. Ela participa efetivamente da elaboração, isso é preciso que seja dito. Tudo tem conhecimento prévio dela. Esse é um trabalho coletivo, são várias versões que vão sendo elaboradas, e essas versões têm a supervisão da pastora Romy Benck, que ela não faz nada só, quando muito o texto de apresentação é ela que assina, mas todo o trabalho do texto base ele é coletivo. O padre José Beoso, certo momento, disse que foram 20 versões, em vídeo se divulgou dele comentando o empenho da pastora Romy, mas ela coordenando tudo isso. Então, isso é o texto. A ideia, a partir daí, é a gente comentar 2 aspectos em relação a esse texto, porque teria muita coisa, mas ele vai ficar enorme. Que é a questão do ver, que a gente já tinha observado da vez passada, a estrutura como é montado o texto base e como é visto o ver. E outro ponto que é importante que a gente aborde também é a questão do ecumenismo.
o ecumenismo faz parte do magistério da Igreja, né? Então está afirmado, é inexorável a questão do ecumenismo, mas cumpre a gente se questionar que ecumenismo, qual ecumenismo está sendo proposto aqui, né? Porque há diferentes tipos de ecumenismo, né? Então, que ecumenismo, né? Esse é um ponto que é importante que a gente possa examinar. Bom, então temos nesse caso dois pontos, a gente vai poder passar muito ligeiramente, só enunciá-los, e em outra oportunidade a gente pode esmiuçar mais quais são esses aspectos do ponto de vista problemáticos, né? Porque duas coisas são certas, quer dizer, a campanha da fraternidade, ela é um patrimônio da nossa Igreja brasileira, né? É importante a existência dela, é um contributo que a Conferência Episcopal, né, brasileira oferece aos bispos para poder ajudá-los, né? Cada bispo tem a sua total independência de aproveitar o que aproveitar, como é que vai fazer, é uma ajuda, né? Então aí cada um vai decidir em função disso. E a ajuda, ou ela é útil, ou ela atende às necessidades, não é? Ou não atende. Se não atende, não tem por que utilizar, não é? Quer dizer, então, atender às necessidades. Então, que necessidades estão em jogo aí? A primeira grande necessidade é a necessidade do ecumenismo, não é? Buscar o ecumenismo, criar espaços para ecumenismo é fundamental. O que é fundamental? Isso está lá em João 17, 20 a 21, na oração sacerdotal, quando diz assim, não rogo somente por eles, quando Jesus então está lá, né, Cristo está fazendo sua oração, diz, não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, assim como tu, Pai, em mim e eu em ti, que também eles estejam em nós e o mundo crê que tu me enviaste. Então, o grande modelo de um ecumenismo é o modelo da Santíssima Trindade, né, em que eu tenho o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são um, cada um mantendo a sua identidade. Então, não é questão de abrir mão da sua identidade, né? É questão que passa por você, mantendo a sua identidade, você se oferecer ao outro, né, para que ele te conheça. Então, ecumenismo envolve conhecimento e compreensão mútua. Nesse sentido, o diálogo, ele não é um fim em si. O diálogo é um meio. É um meio para quê? Para que permita esse encontro entre pessoas, grupos diferentes, que buscam se conhecer e passem a ter compreensão mútua, cada um aproveitar a sua riqueza própria nesse aspecto. E aí, as coisas não são fáceis, porque cada um tem a sua história, né? No passado ocorreram encontros e desencontros, incompreensões, e nesse sentido é importante que cada um, todos os atores envolvidos em uma prática ecumênica, busque perdoar e ser perdoado, busque a sua conversão própria, né? Então isso é fundamental. E no tempo do Espírito Santo, é importantíssima a oração numa prática ecumênica, né? Então, o perdão, a oração, não é? Então não é somente diálogo e ação, não é? O perdão e a oração. E não é, portanto, também o apagamento da identidade. Isto é o ecumenismo que a Unitatis Credite Ratio convida, não é? a todos nós, e também o Et Unum Sum, não é? Do Papa João Paulo II, não é? Celebrando a Unitatis Credite Ratio lá do Vaticano II. Então, esta é a orientação dele. Não é buscar um denominador comum, não é? Fingir que não existe algum aspecto de um dos atores envolvidos, não é? E não é imaginar que isso será fácil, que essa paz basta anunciar e essa paz se faz magicamente por conta de esforço próprio. Isso se chama irenismo, que vem do grego irene, airene, que é a paz. Quer dizer, você tenta apagar as identidades para que essa paz possa se manifestar.
Então é importante a gente distinguir esses dois ecumenismos, né? O ecumenismo sadio, o ecumenismo que Deus deseja da gente, né? Então é a paz que brota do conhecimento, da compreensão mútua. Este é, e não um outro que tenta apagar as identidades. E que ele seja mútuo. O ecumenismo tem múltiplas direções. Há um problema, né, que a gente, se parar para pensar, dá a entender, né, que o ecumenismo ele só é feito em uma das mãos. Não é? Quer dizer, então, CONIC na Igreja Católica. Cadê o ecumenismo nas outras igrejas que participam do CONIC? Elas convivem, elas aproveitam esses momentos para também participarem da campanha da fraternidade, né? Para poder conhecerem também, né, o que é essa campanha da fraternidade. Então, é importante que a gente observe esses elementos. E um outro elemento, que bastante sucintamente, a gente retoma o tema da campanha da fraternidade do ano passado, né? Em que no vídeo anterior a gente chamou a atenção que o ver, julgar e agir, ele foi um método importante no momento em que a Igreja Católica está acuada por todos aqueles movimentos, não é, que buscavam combatê-la e redundaram no Papa sentir-se prisioneiro no Vaticano, em que ela busca então sair desse espaço para poder então distinguir o que da modernidade é positivo, porque uma coisa são os modernismos, outra questão é a modernidade. Então o ver foi importante nisso, em que você voltar a abrir esse diálogo com as ciências, né, entre outros elementos. Mas o ver, ele não pode ficar dele ausente, né, o Cristo. Porque Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é alfa e ômega. Então Cristo não atua apenas no julgar, como muitas vezes em vários textos da campanha da fraternidade é assim que entra Cristo. Cristo entra também no ver. Quando eu olho, eu já olho porque eu estou convertido, eu tenho a metanoia, eu já capto a realidade a partir de um olhar de Cristo. Né? Ele me transforma nessa direção se a conversão é efetiva. Então o ver tem de entrar aqui. A grande questão dessa campanha da fraternidade é que você tinha um ver, julgar e agir orgânico, em que sentiu compaixão e cuidou dele. Está aqui o ver, julgar e agir no único versículo do Evangelho, em que você, de maneira bastante orgânica, você insere isso. O texto de agora, ele tenta esse tipo de questão quando, não da maneira tão feliz quanto do ano passado, que é bem mais orgânico, mas quando coloca a caminhada de Emaús. Só que a caminhada de Emaús, ela é abertura para uma série de elementos que evidenciam que o que está se falando ali é uma pauta, não é? Em que você coloca elementos de uma agenda ideológica. Ela está muito presente ali. Infelizmente, não é? Quando ver, quando ele não está balizado muito mais facilmente, você cai nesse tipo de coisa. Então, uma série de outros elementos não são observados, né? Quer dizer, quando uma dimensão profética de denúncia, você não se importa com agradar ou desagradar, em atender uma pauta e combater outra. No Emaús, nessa caminhada, se a gente quer assumir, se a igreja adota uma postura profética, ela não está preocupada, não deve estar preocupada em agradar um lado e desagradar o outro. Ela vai denunciar aqueles elementos que são importantes que sejam mudados. Né? Então, quando fica muito claro que você caminha por uma pauta, a uma ideologia, que você está agradando um grupo da sociedade, e você passa a atacar outro grupo, isso desviriliza uma atitude profética, né? Quer dizer, torna menos vigoroso, então enfraquece. Isso fica muito claro quando, por exemplo, se fala em fake news, mas não se fala em cancelamento, não é? Que é uma prática. Quando se fala em uma série de elementos da pandemia, mas não se fala também em relação à ausência de crianças das escolas, não é? Quer dizer, então,
não se fala da depressão, dos suicídios, não é, que acontece. Então você deixa uma parcela da realidade que você não comenta, não é? Quando você aceita a questão de certo cientificismo, não é? Uma ideologia da ciência que propugna alguns remédios para a pandemia, mas condena outros, que fala contra o que designa como lobby religioso, que resolve falar contra igrejas abertas, para poder falar a favor de igrejas fechadas, não é? Como se condenasse um lado, ali não houvesse também um zelo. Então, nesse sentido é que a gente verifica uma ideologização que ela acaba entrando aí. E isso acaba acontecendo muito por quê? Porque entra-se naquilo que é do munus laical. É? É importante tomar cuidado com isso. Não é? Quer dizer, o clero ele é fundamental em termos de apontar princípios e valores que quem investe na política são os leigos, né? Ou acaba se firmando um clericalismo ali. Então, decidir sobre questões específicas, envolver-se na ideologia, respostas práticas, não é a igreja que vai fornecer isso. Né? Mas, enfim, o tempo já está demais extenso, não é? E muito provavelmente a gente deve ter uma live para poder abordar de forma mais amiudada esses aspectos. Esperemos, portanto, um próximo encontro.